estamos com esses três coros aqui reunidos, também nos alegramos pela oportunidade que temos, pelo motivo que temos para celebrar o nome do nosso Deus, colocar em evidência bem alto o nome de Jesus e ter os nossos corações guiados pelo Espírito Santo do Pai e do Filho. Esperamos que para cada um de nós aqui, essa manhã seja muito inspiradora, reconfortadora, desafiadora, porque desejamos que a graça e a paz de Jesus conosco continuem também nesta manhã. Os coros podem então se assentar. Começamos na sexta-feira, quando tivemos aqui os coros masculinos da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e da nossa igreja. Na sexta, quando tivemos aqui o coro Arthur Lakshevitz, da Igreja Batista Barão da Taquara, e os dois coros da igreja, o coro da igreja e o coro Novo Canto. Nas duas noites, o pregador foi o pastor Carlos César Pepe Novaes, que é o pastor da Igreja Batista Barão da Taquara. Hoje temos também vários coros participando e os pregadores em cada culto serão diferentes. Serão os nossos missionários, pastor Davi Mateus, pregador deste culto agora, pastor Marison Torqueto dos Santos, o pregador do culto das 11, pastor Newton dos Santos Amorim, pastor de nossa igreja filha Getsemane, no Morro da Casa Branca, e às 19h30 a missionária Regina Borges de Paula, nossa capelã hospitalar, migrando agora também para a capelania portuária. São missionários que nós apoiamos integralmente ou parcialmente, que estarão conosco então compartilhando a sua visão sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E assim estamos dizendo que a nossa tarefa, a nossa missão é fazer missões, é levar o Evangelho mais à frente, de todas as maneiras e todos os meios. Vamos começar agora no dia 10, no dia 9 teremos um culto especial sobre isso, o nosso ano do reforço escolar. Estamos muito animados, o grupo cresceu, os alunos, alguns se tornaram adolescentes, vão continuar, abertas vagas para novas turmas, e o pessoal está muito animado para mais essa jornada, mais esse ano de grandes vitórias no apoio àquelas crianças necessitadas de um reforço, às vezes não só de modo cognitivo, mas também emocional, afetivo. É um trabalho completo que se faz, e quem não conhece esse projeto, vale a pena conhecer o nosso reforço escolar, participar dele de alguma maneira como voluntário, participar financeiramente, orando também para que esse seja uma maneira, como tantas outras, de sermos relevantes para pessoas que às vezes nem conhecemos, então nós passamos a conhecer. Esse, estou certo, meus irmãos e minhas irmãs, será um dos grandes anos de nossa igreja, por aquilo que já foi dito, também porque nesse ano, se Deus quiser, nós vamos dar início à construção do nosso templo, que vai, sem dúvida alguma, servir de um lugar maior, não só em relação ao templo, mas em relação às demais atividades da igreja. Há muitas coisas que nós gostaríamos de fazer e que nós não fazemos porque não temos espaço. O assunto do culto não é tão difícil resolver. Se faz 4, 5, 6 cultos por domingo. Mas e a escola bíblica? Como é que você resolve? Por exemplo, eu sempre quis fazer aqui na igreja uma classe para os novos membros, sejam eles já batistas ou não, outra denominação, um conjunto de aulas para entender um pouquinho o que é a visão batista, a história batista da nossa igreja. E nunca fizemos por falta de espaço. Não tem sala. Nesse momento tem uma sala no meu gabinete pastoral, porque não tem outro lugar para fazer. Então não é só o templo, são muitas outras realidades. Por exemplo, sempre quis fazer aqui uma capela mortuária para servir ao bairro. Não tem espaço. Sempre quisemos uma sala de oração. Não temos. Chamamos uma de... Mas não é na verdade uma sala de oração, porque não temos espaço. Então não é um espaço só aqui deste lugar, é também
deste lugar. Ontem vimos, por exemplo, 3 coros aqui reunidos, ficaram dessa posição até lá em cima, entupido de gente. Muito bom. Mas no novo tempo vamos ter todos colocados na plataforma adequadamente. Então vai ser um ano também nessa área muito inspiradora. Vamos fazer o Bom Dia Amigo em inglês, se Deus quiser. O Bom Dia em português para 2015. Vai ser um ano em que Deus vai nos permitir nos colocar nas mãos dele para fazermos muito mais por ele, pela palavra dele, para que a graça dele seja a verdade de muitas vidas. Hoje pela manhã nós lemos no rádio o versículo de hoje, quando Josué reúne o povo já na terra prometida, e ele diz o seguinte: olha, vocês hoje têm que escolher a quem vocês vão servir. Eu e minha família já fizemos uma escolha. Nós vamos servir e adorar a Deus. Por que eu digo isso? Porque cada vez mais as pessoas adoram deuses, seja do dinheiro, do sexo, da fama, do poder, deuses invisíveis, uns poderosos, porque também matam as pessoas. E a nossa tarefa é falar do Deus único, o Deus verdadeiro, porque quem serve a esse Deus não morre, mas antes tem vida. Quem vai dizer isso ao mundo, senão nós? É a nossa tarefa. Saúdo mais uma vez então a todos os irmãos. Pergunto se há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data importante na sua vida. Antônio Borges, nosso coordenador das transmissões de culto. Seu motivo aqui é quantos anos de trabalho na comissão, é isso? Não, é de idade mesmo, né? 8 anos de vida batismal. Que bom, Borges. Aniversário hoje, junto com a igreja. Seu nome é? Vera. Vera. Então, bem-vinda aqui também, né? Temos conosco alguém que completou aniversário, perdão, deixa eu me corrigir aqui que eu estou emocionado. Tem alguém aqui pela primeira vez no nosso culto? Fique em pé, por favor, e só se assente que eu ganhei um abraço, tá bem? Isso, bem-vinda. Há mais alguém? Os demais já são itacurucenses, ou de fato, ou de direito. Eu quero chamar aqui então a Carla também, seu marido, seus filhos, porque eles estão se transferindo. O Luciano é militar e foram transferidos para Manaus, lá na nono comando, e eles estão hoje aqui dando um adeuzinho temporário, não é verdade? Vão voltar ao Rio, quem sabe as crianças adolescentes, né? Nunca se sabe, é a vida de militar, né? Nos alegramos com essa vitória na vida de vocês, isso faz parte da carreira, e eu sei que vai ser muito bom. Em Manaus tem lá uma linda igreja, a primeira de Manaus, pastor Norton, sua equipe e outras, vocês poderão congregar, mas pela internet poderão participar conosco, será também uma alegria estar. Vamos ficar em pé então e vamos orar nesse instante agora então. Pai nosso, é o Senhor que nos reúne aqui, é o Senhor que nos motiva a estar aqui, é o Senhor que guia as nossas vidas, coloca alegria nos nossos corações, alegria completa. Então te agradecemos, te exaltamos, te louvamos, te bendizemos. Nos alegramos com esses irmãos que completaram um ano de vida batismal, um ano de vida biológica. Foi o Senhor que fez isso. Nos alegramos juntamente com eles. Nos alegramos pela vida da Carla, Luciano, Polazon, por essa vitória profissional. Te rogamos que conduzas a mudança deles, que seja uma adaptação por ti mesmo preparada, e que possam
com alegria nos corações a lhe servir à pátria, como é o propósito dessa carreira. Que o Senhor vá adiante, que o Senhor abençoe a cada um deles em todos os seus movimentos, em todos os seus passos, que em cada instante possam saber que o Senhor está com todos eles. Dá-nos, Senhor, um culto em que o Senhor seja de fato o Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e dizer: meus filhos, obrigado pelo culto que me prestaram. É o que nós queremos ao final, receber a tua aprovação, o teu reconhecimento. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Pode vir aqui dar um abraço nos que estão conosco e os que estão também partindo.
Vamos ficar todos em pé. O pastor Carlos Daniel vai nos conduzir na leitura que nós faremos agora de um trecho do Salmo e da carta de Paulo aos Efésios. Ele vai começar lendo, depois nós repetiremos. Cada coro então fará a sua participação e depois nós todos leremos juntos e cantaremos, que é muito bom afirmar que Deus é o Senhor de toda a glória. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão... Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos outra vez, toda a leitura. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Senhor.
oração estará aqui ao meu lado o nosso irmão Ricardo Maia. O Ricardo, ele nasceu aqui na igreja, praticamente, né? Depois sua família se transferiu para Piracicaba e já há alguns meses está aqui conosco. Desde quando você está aqui de volta, Ricardo? Desde março, ativo na juventude, vários programas, e com alegria nós vamos participar dessa oração que ele vai elevar ao Senhor agora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em tua presença estamos para poder te agradecer, Pai, por toda uma semana abençoada, por todo o que o Senhor tem nos feito, Pai. Em tua presença estamos, Pai, para poder dedicar um culto a ti, Deus, com louvores, com cantos, ouvindo a tua palavra, e que a tua palavra entre nos nossos corações, Pai, falando da tua maneira calma e suave, como sempre o Senhor tem nos feito. Obrigado a todos que estão aqui, Pai, obrigado a todos que estão vindo também. Guarde-nos, Senhor, e esteja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem, por favor, se assentar. A primeira música que vamos ouvir agora, pelo coro Calomo, que é um coro da Igreja Batista Memorial da Tijuca, nossa vizinha aqui, nos fala sobre a influência. É o Salmo 1. E esta é a pergunta que cada um de nós tem que se fazer: quem me influencia? Nós nos achamos livres, tomamos decisões por nós mesmos, mas na verdade essa não é a realidade. Claro que as decisões nós somos responsáveis por elas, mas somos influenciados. E a segunda pergunta ligada a esse salmo é: como estamos influenciando? Porque todos nós influenciamos. Os pais aos seus filhos, até mesmo os filhos aos seus pais. Nós influenciamos nossos colegas de trabalho. Estamos sempre influenciando. Deus aprova essa influência que nós exercemos sobre os outros? Esse é o tema do primeiro salmo do Saltério de Davi e outros poetas. Que a audição dessa música nos ajude a responder a essas duas perguntas: quem nos influencia? E como estamos nós influenciando? Somos de fato imitadores de Cristo? E quem nos recebe a influência também imita a Cristo?
Olha o Mundo é a música agora do coro Otília Galvão, que me faz recordar um dos mais importantes livros que eu já li. Foi escrito pelo recentemente falecido pastor John Stott, e o título em português é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Isto é, ouça o mundo para conhecer a necessidade do mundo, mas ouça o Espírito Santo para atender à mesma necessidade. Nós somos enviados ao mundo, não com a nossa palavra, mas com a palavra graciosa de Deus.
enquanto os irmãos se preparam para trazer seus dízimos e ofertas, eu quero lembrar duas coisas e fazer um comentário. No dia 10 de março terá início aqui em nossa igreja um conjunto de aulas ministradas pela irmã Michele Viegas para os coristas. É uma forma de iniciação musical e vocal para que os coristas possam fazer melhor o seu trabalho, lendo melhor as partituras, preparando melhor o seu corpo e a sua voz. Os interessados devem procurar a Michele ou a Verônica em como participar. A segunda é que hoje no culto das 19h30 nós teremos então a celebração de 8 batismos. E após o batismo, cada novo irmão vai estar com uma camiseta que não vou abri-la toda, porque se eu abrir vou ter que fechar depois. É alusiva então aos nossos 78 anos, só para os batizandos. Mas para evitar o pecado da inveja, nós também fizemos mais algumas, que hoje após o culto, mais 8 só, você poderá comprar ou encomendar, se você achar bonita, quando usarmos hoje à noite. Nesse contexto eu quero falar sobre tempo. Nossa igreja completou sexta-feira passada 78 anos. O que são 78 anos? Eu vi uma propaganda dos Correios brasileiros dizendo embaixo, há 300 e tantos anos que o Correio existe. Nós existimos há 78 anos. Alguns fatos importantes da história dessa igreja. Primeira, quem é batista vai me entender. Nunca nessa igreja houve uma divisão. Nunca saiu nenhum grupo aqui da igreja para formar uma outra igreja porque estava brigado com a outra parte da igreja. Nunca tivemos uma divisão nesta igreja. Formamos várias outras igrejas, direta e indiretamente, mas todas em harmonia. A Memorial, por exemplo, não é filha diretamente de nossa igreja, mas muitos irmãos saíram daqui e foram formar a Memorial, liderada essa igreja à época do pastor missionário Jerry Stanley Key. Sem nenhum atrito. Essa igreja nunca se dividiu. É um motivo de grande júbilo. Eu diria que é algo raro. Devia ser o mais comum, mas infelizmente é raro. Quero destacar esse aspecto. O segundo aspecto é o lugar da adoração na nossa igreja. Desde os seus primórdios, a nossa igreja tem buscado, vou usar uma palavra aqui que não é boa, mas vou usá-la, ser eclética nos seus cultos. Ela não tem um estilo clássico, não tem um estilo contemporâneo, no sentido de ser o modo como todos cultuam. Desde o seu princípio, a nossa igreja busca ser eclética. Então nós temos órgão, que é dito clássico como instrumento, temos bateria, que é dita contemporânea como instrumento, e tocam todos juntos. Temos coros mais clássicos, coros mais contemporâneos, no sentido dos seus repertórios, e temos banda, desde bandas que tocam músicas mais clássicas do repertório contemporâneo, até as que cantam músicas que nós sequer conhecemos. Buscamos este equilíbrio, sempre visando um culto, vocês podem observar isso,
didaticamente organizado, com as suas partes interrelacionadas, integradas. Assim tem sido a nossa trajetória. Mas eu quero acrescentar algo com relação ao tempo. Nós recebemos de Deus uma porção de tempo para viver, que nós não sabemos qual é de antemão. Podem ser 37 anos, como a sobrinha do irmão Mateus, moradora de Juiz de Fora, que sexta-feira faleceu. Quinta para sexta-feira. Pode ser 15 anos, um mês, 90 anos, 100 anos, como fará daqui a pouco a irmã Altina, 90 anos, como faz a semana a irmã Neuza dos Santos. Pode ser 61, como eu. Eu encho a boca para 61, porque daqui a pouco serão 62. Tem que aproveitar enquanto estou no 61, né? Quando for 62, eu vou encher a boca de novo, porque eu não estou com 63 ainda. Você recebeu de Deus, portanto, um quinhão de tempo, não importa qual. E o que é que você faz com ele? Cada um de nós vai ser chamado também a dar conta do seu conhecimento, a dar conta do seu dinheiro e a dar conta do seu tempo. O que é que você fez com o seu tempo? Pensando agora na duração da sua vida, o que é que você fez? Talvez você possa olhar para trás e dizer: eu já fiz muita coisa. Eu posso dizer que Deus aprovou o modo como usei o tempo que Ele me deu. Mas pode ser que você, ouvindo essas palavras, diga a você mesma, a você mesmo: eu não usei bem o meu tempo, eu não usei bem os meus anos até agora vividos. Então a sua oração é: Senhor, perdoa-me, Senhor, ajuda-me, ajuda-me a viver os próximos dias, semanas, meses e anos de uma maneira que o Senhor aprove. Um dom que Deus nos deu, e Ele espera que nós empreguemos bem o nosso tempo, que a duração da nossa vida, ao final dela, Deus possa dizer: vem, servo bom e fiel. É muito triste ler as crônicas dos reis de Israel. Ele fez isso, ele fez aquilo, fez isso, fez aquilo, mas na abertura da história de cada rei, ou às vezes no final, vem uma frase assim: ele fez o que era reto diante de Deus. Isso é bom de ler. Que ele possa dizer isso a meu respeito e a seu respeito. Agora, é doloroso ler alguns que governaram 55 anos como Manassés, ou 40 como outros reis. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos dos seus pais. É triste. E que esse epitáfio bíblico para esses reis não se aplique a nenhum de nós. Que nós possamos cumprir os nossos anos como esta igreja aos 78 anos, fazendo aquilo que Deus assina embaixo, porque usamos bem o tempo que nós temos. Com este desafio a você, quero então convidar você que trouxe seu dízimo e a sua oferta para colocar nessas salvas que serão aqui agora guardadas pelo nosso ex-presidente, irmão Antônio Carlos Mateus,
para o nosso atual presidente, irmão Humberto Matos Kello. Que Deus possa abençoar a sua vida integralmente, em todas as áreas da sua vida, na sua área financeira, na sua área intelectual, na sua área moral, na sua área espiritual, na sua área familiar. Deus é o Deus da bênção e quer que você esteja livre e puro para receber as bênçãos dele. Se virar aqui ao microfone para agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos que nesta manhã e em outras podem trazer as suas contribuições e ofertas para o sustento da casa de Deus, para que o Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Oremos. Deus, essa é a tua igreja, Senhor, a igreja que o Senhor construiu, é a tua noiva. E nós queremos nos consagrar ao Senhor, Pai, para que nós possamos nos apresentar a Ti, santificadas pelo Teu Espírito. E nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor dê sabedoria, discernimento e inspiração do alto para as pessoas que administram os bens dessa igreja, para a expansão do Teu reino, Pai. Muito obrigada pelo que o Senhor fez até hoje na vida dessa igreja e por tudo que nós cremos que o Senhor ainda vai fazer. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem levar então as salvas. Vamos participar agora com o coro Cálamo do Salmo 23, sobre o qual eu não preciso dizer uma só palavra. É o salmo mais lido no mundo. É o poema mais conhecido em todo o mundo. É um momento, humanamente falando, mais elevado da poesia humana. E cada frase, cada palavra desse salmo parece que traduz o sentimento, a experiência de cada um de nós. Não será diferente agora ouvindo esta música. Decidi escutar a tua voz.
O Barquinho, uma música de Estela Júnior, que exatamente faz repercutir a história de Jesus, quando no barco da vida as ondas se tornam mais fortes, perigosas por vezes, ameaçadoras, e temos a impressão então que vamos naufragar. Mas, no entanto, Jesus entra no barco e a calmaria se faz. Por que nós gostamos de navegar sozinhos? Por que achamos que nós, por nós mesmos, podemos atravessar de uma margem para outra, sozinhos, se podemos ter Cristo no barco conosco? Ouçamos o Barquinho.
Nesta hora, Senhor, queremos te apresentar as nossas vidas, sobretudo aquelas vidas aqui e outras por quem nos lembramos agora, que se encontram atravessando a vida num barco ameaçado pelas ondas. Decepção, uma frustração, uma injustiça, uma depressão, uma enfermidade física, um desemprego, algo fora do controle. Nós te rogamos para que tu assumas o controle do barco das nossas vidas. Senhor, há aqui pessoas nesta hora passando por dificuldades que nós não imaginamos, mas o Senhor conhece. E como as conhece, Pai, queremos que tragas alívio, conforto, saúde e paz. Paz que vem quando cada um de nós tem fincada no seu coração a certeza que Deus está ao lado. É isso que nós queremos, Senhor, para todos nós. Essa certeza, essa viva certeza de que estás ao nosso lado. Se há aqui, ó Deus, ainda alguma pessoa aflita, que o Senhor neste momento possa soprar no seu ouvido: filho, filha, eu te amo e estou contigo. Que essa palavra ao coração seja alento, alívio e alimento. Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Davi Mateus é o nosso missionário, pode chegar ao lugar, ficarei por aqui. Em nossa missão Grajaú, que fica nos encontros das ruas Caçapava e Rosa e Silva. É uma missão que já tem muitos anos e é muito importante que as igrejas entendam isto. Entendam que as missões ou congregações que estão localizadas nas comunidades pobres sempre precisarão do apoio de uma igreja grande. Porque nessas comunidades, quando tudo vai bem, as pessoas vão embora. Estudaram, Davi estimula a que estudem, a que cresçam, progridam, aí vão embora. Não há problema em ir embora, se isso é melhor para eles, mas é uma característica. Pastor Nilton Amorim tem tido essa experiência no Morro do Borel, vai pregar hoje no culto às 18h30, e nós fazemos isso com grande alegria, porque, como vamos ouvir daqui a pouco, todos que estão sem Jesus precisam de Jesus. Não importa se não pode sustentar a sua própria igreja. Essa é a obra missionária da nossa igreja. Davi literalmente nasceu aqui nesta igreja, cometeu muitas peraltices nesta igreja. Não, ele sempre foi bonzinho, né, Lúcia? Lúcia e Mateus são seus pais, né? Sempre foi bem comportadinho, né? Quer dizer, aqui na igreja, né? Foi bem comportadinho. Agora, não é? E ele desde cedo, meus irmãos, desde cedo, tinha convicção que queria ser um pastor.
estudou um outro campo profissional, é professor de inglês também e dá a maior parte do seu tempo e todo o seu coração aos irmãos ali de nossa missão Caçapava. Quem não conhece, é uma linda casa, está bonitinho o interior, bancos bonitos, tudo muito bonitinho mesmo. Vale a pena, quem não conhece, conhecer a nossa missão ali na rua Caçapava com Rosa e Silva. Pastor Davi, então, é o nosso pregador hoje. Com alegria vamos limpar bem os nossos ouvidos, mas sobretudo abrir bem os nossos corações para a palavra de Deus poder entrar e morar. Amém. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês essa manhã. E quero confessar aqui que eu também aprontei muito na igreja. Eu estava conversando com o Antônio, nosso funcionário aqui. Eu falei para ele que eu já joguei muito papel higiênico molhado no teto do banheiro aqui. Pedi perdão a ele, mas eu já fiz bastante isso. Trago um abraço da nossa igreja, Missão Batista do Grajaú. E é sempre muito bom estar aqui com vocês. Vocês ouviram o pastor Novaes sexta e sábado, que é um pregador maravilhoso, o que me deixa ainda mais temeroso de estar aqui com vocês essa manhã. Mas pela graça de Deus ele vai falar ao nosso coração, eu creio nisso. Quero convidar você a fechar o seu olho e me acompanhar nessa oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida dessa igreja, Senhor, porque aqui eu te encontrei. Quero te agradecer, Senhor, porque aqui eu aprendi valores eternos que certamente estarão comigo para sempre. Tenho certeza que essa mesma gratidão muitos aqui também têm, Pai. Eu te louvo pela vida do pastor Israel. Te agradeço, Senhor, pelo amigo, pelo mestre que é sempre pronto a me ajudar, a me ouvir, e peço que tu dês a ele a tua direção. E nessa hora, Senhor, pela tua misericórdia, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós já vivemos amores impossíveis. E o meu primeiro amor impossível foi a Simone do Balão Mágico. Eu cresci tendo a certeza de que eu ia me casar com a Simone. Depois de um tempo eu me apaixonei por uma outra famosa, a Sandy. E eu tinha a certeza de que eu me casaria com a Sandy. Mas Deus, Ele de verdade, Ele faz infinitamente mais. Então eu pude me casar com a Camila, minha esposa, que dá de 1000 na Sandy e de 1000 na Simone. Mas todos nós já vivemos amores impossíveis. E a pergunta que eu quero fazer para nós essa manhã é: será que algumas coisas que Jesus nos propôs são possíveis de serem vividas? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. A gente vai ler dos versos 38 a 48. Mateus 5, 38 a 48. Diz então assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais a um homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.
Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sinceramente, será que essa mensagem que Jesus nos propõe, essa mensagem que Jesus propõe para essa igreja, para cada um de nós que somos essa igreja, que queremos ser relevantes, como diz o nosso slogan, será que essa mensagem ela é uma mensagem possível? Jesus propõe algo que vai além da religião. Jesus disse: vocês ouviram isso, mas eu lhes digo e lhes proponho essa nova maneira, uma mensagem que ultrapassa a religião. A religião, sem dúvida nenhuma, ela é importante, porque a religião ela nos ajuda a colocar em prática a nossa fé. Mas a mensagem de Jesus vai além dela. E ser religioso é fácil, porque para ser religioso bastam 3 coisas: conhecer as doutrinas, praticar os rituais e ter um padrão moral aceitável. Mas Jesus nos propõe algo além da religião. Jesus propõe o milagre de uma vida diferente, o milagre de um coração diferente. E na vida, a todo tempo, eu e você precisamos esconder aquilo que nós sentimos. Nós usamos máscaras. Usamos tanto que às vezes nós pensamos que para Deus e com Deus também precisamos usá-las. Mas Jesus nos chama para um desafio além da religião. Como viver isso que Jesus propõe? Tenho certeza que todos aqui ouviram de seus pais: você precisa sair com uma cueca decente, porque se você sofrer um acidente, vão precisar tirar a sua roupa e vão pensar: a minha mãe não cuida de mim, é uma lambona, porque me deixou sair com essa cueca. Porque para que haja regeneração, no caso de um acidente, é preciso que se rasgue a nossa roupa. O tema do nosso culto é que igreja é uma família regenerada pelo nosso Pai. E nós só vamos cumprir aquilo que Jesus nos propõe quando nós ficarmos nus diante do nosso Deus. Eu e você precisamos rasgar as nossas roupas espirituais, tirar as nossas máscaras e precisamos ficar nus diante do nosso Deus. Você essa manhã já trouxe a sua oferta, você já cantou, e essa igreja canta lindamente. Sempre que eu venho aqui é uma alegria eu ver essa igreja cantar. Ouvimos os coros cantando, mas há algo dentro de nós que nós também precisamos colocar no altar do Senhor. E a verdade é que a gente ouve a proposta de Jesus e pensa que era uma proposta só para Ele. Nós não tomamos para nós a proposta que Jesus traz de um novo coração e de uma nova vida. Eu quero propor para mim e para vocês também colocarmos diante do Senhor algumas coisas que há em nós, mas que penso o Senhor não gosta de as ver em nós, ou de vê-las em nós,
mas que só quando essas coisas estiverem diante dele vai haver regeneração e vamos cumprir o que o Senhor deseja que eu e você como igreja cumpramos. E a primeira coisa que eu quero dizer e pensar que eu e você precisamos colocar diante do Senhor é o ódio que nós sentimos. Há aqui pessoas que não falam umas com as outras, porque isso há em qualquer lugar. Talvez por uma ofensa que você tenha recebido, talvez por algo que você pensou que foi uma ofensa, mas na verdade não foi. Pode ser um motivo verdadeiro ou não, a verdade é que há pessoas que eu e você não suportamos. Na nossa família, há pessoas que nós não suportamos. Nós não aguentamos olhar para a cara. Talvez ninguém aqui tenha ainda matado ninguém, mas a verdade é uma só. Nós já desejamos matar alguém. Graças a Deus que não fizemos isso, mas a verdade é que o ódio que sentimos é tão grande que o nosso desejo é matar. Ou então, se não matar, que a pessoa seja atropelada. Nós temos ódio no nosso coração. É o amor de Jesus possível se eu e você ficarmos nus diante do Senhor e dizermos para Ele: Senhor, eu estou aqui para dizer que eu te amo, mas que eu odeio aquela pessoa. Senhor, eu estou aqui para te dizer que eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa. Mas, Senhor, me ajuda e tira isso do meu coração. Coloquemos o nosso ódio também no altar do Senhor. Há pessoas em todos os lugares e também nas igrejas precisando ser restauradas. Pessoas com vícios. Um pastor dizia que ele propôs na sua igreja um grupo para que se ajudassem os alcoólatras. Então, um grupo mais achegado a ele disse: nós não podemos fazer isso, porque fazendo assim, nós podemos manchar o nome da nossa igreja. E o pastor então falou: se é isso que vocês pensam que é evangelho, se vocês acham que nós devemos então continuar aqui, vivendo a nossa religiãozinha, e não ajudar quem precisa de ajuda, eu penso que não é isso que o Senhor deseja de nós. Há servos do Senhor lutando contra o álcool, contra o cigarro e contra tantas outras coisas. Mas por causa da religião, se escondem, usam máscaras e acabam pensando que diante de Deus também precisam usá-las. Mas nós podemos pegar essas coisas que nos aprisionam e podemos colocar diante do Senhor. Coloque diante do Senhor o seu vício. Aquilo que você tem lutado, tem te incomodado, mas que você não tem conseguido se libertar. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor a sua inveja. Eu gosto muito daqueles programas de cantores. Há pouco tempo teve aquele The Voice, não é isso? Gosto muito, nem falem comigo, não me liguem que nessa hora eu não vou atender, não vou falar com ninguém. Vício, né? Tem que colocar diante do Senhor. E é interessante ver quando chega na final, assim, e tem um ganhador, naturalmente.
Aí o camarada que ficou em segundo lugar fala assim: olha, eu estou feliz porque fulana ganhou, porque ele merecia. Mentira. Porque enquanto ela cantava, você torceu para ela ficar rouca, para ela levar um tombo no palco em que se apresentava. Imagina uma jovem orando por um marido, aí chega uma amiga, estou aqui para te apresentar meu novo namorado, noivo. Ela sorri e fala: poxa, que legal. Mentira. Porque no fundo está falando: podia ser meu. Estava conversando com um amigo, a gente estava pensando em algumas coisas para a nossa igreja, e aí eu peguei o iPad para colocar o que a gente estava conversando. Ele falou assim: eu fico com uma raiva quando eu vejo um iPad, porque eu queria ter um e não tenho. E eu achei a sinceridade dele belíssima, e eu falei: você vai ter um dia, mas nós somos invejosos. O que fazer com a nossa inveja? Pegar e colocar diante do Senhor: Senhor, podia ter sido comigo, eu que tinha que ter ganho aquilo. Senhor, me ajuda a não sentir isso que eu estou sentindo. Coloque diante do Senhor as suas dúvidas. Sexta-feira, minha família enterrou uma prima de 36 anos, 2 filhos, serva. Nós sabemos que o Senhor consola, nós sabemos que o Senhor vai cuidar de todas as coisas, mas no fundo o que nós pensamos é: isso não está certo, porque tem gente ruim que podia morrer e está viva. Há coisas que nós não entendemos, dúvidas. Maridos e esposas que não abandonaram os seus cônjuges, mas pensaram ou estão pensando em fazer isso. O que fazer com essa dúvida? Colocar diante do Senhor, porque para Ele não precisa esconder o que a gente sente. E o nosso egoísmo? Eu tinha um amigo de infância que pegava o biscoito de todo mundo. Pegava não, a gente dava. Quando a gente já pediu dele, ele não dava, e não dava mesmo. E a gente falava: poxa, a gente te deu porque são otários, não vou dar o meu. E ele não dava. Samuel tem 2 anos, tem um biscoito que ele gosta, você pede, ele finge que nem ouvindo tá. Porque nós somos egoístas. Jesus, no momento, voltava de suas caminhadas, chegou a Cafarnaum. Seus discípulos conversavam. Quando Jesus se aproximou, pararam de conversar, porque o que conversavam era sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus, que sabia das coisas, falou: olha, quem quer ser o maior, sirva, seja o menor. Mas é assim a nossa natureza, nós somos egoístas. Coloque diante do Senhor a sua
desconfiança. Cada um de nós traz uma história que ninguém conhece, só o Senhor. Talvez alguns conheçam parte dessa história, e cada um sabe quanto feridas que trazem impedem de viver plenamente a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Como pode uma mulher que foi traída voltar a confiar? Como pode alguém que foi violentado, quer física, verbalmente, voltar a confiar? Como pode um filho que viu a sua mãe sofrer demonstrar algum tipo de respeito pelo seu pai? Só um milagre acontecendo na nossa vida. Não sermos egoístas, deixarmos os nossos vícios, não termos resposta para as nossas perguntas, mas termos o nosso coração consolado, não sermos invejosos, não matarmos quando temos motivos para matar, são milagres do Senhor na nossa vida. Só o Senhor. Só quando nós nos despimos e ficamos nus diante do nosso Deus. A Bíblia conta que Jacó iria reencontrar o seu irmão Esaú, com quem havia sido injusto. Na frente, Jacó mandou presentes que mascaravam a sua culpa e o seu medo de encontrar o seu irmão. Mas na noite anterior, Jacó lutou consigo mesmo e lutou com Deus. E a gente pode imaginar que o diálogo vai além daquilo que a Bíblia nos mostra. Imagina então Jacó lutando e ali se despindo e colocando diante do Senhor a sua culpa e o seu medo. E ele pode dizer: eu vi Deus face a face. Deus ama aqueles que, ao invés de esconder um problema, enfrentam esse problema. Vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. E Jacó pôde ter a maior experiência da sua vida. Ele se tornou um novo homem. O seu nome foi modificado. E quando Jacó encontrou com seu irmão, ele não dependia da segurança dos presentes que havia enviado antes dele. Ele confiava no Senhor que havia transformado a sua vida, que havia modificado o seu coração. Deus chama a cada um de nós para sermos relevantes nesse mundo em que vivemos. Deus chama essa igreja para ser relevante. Mas nós só vamos cumprir aquilo que o Senhor deseja se eu e você ficarmos nus diante do nosso Deus e deixarmos que Ele nos dê um novo coração. E deixarmos que Ele tire de nós aquilo que é nosso, mas que atrapalha sermos reflexo da sua glória nesse mundo em que nós vivemos. Que Ele, pela sua graça, nos abençoe, que cada um de nós, Igreja Batista Coruçá, onde estivermos, possamos colocar diante de Deus aquilo que somos de verdade, porque se assim fizermos, o Senhor vai mudar o nosso coração e a gente vai ver Deus fazendo aquilo que eu e você não podemos fazer. Que eu e você possamos ficar
nus diante do Senhor, ver Deus sem máscara, face a face, e então dependermos da sua graça, do seu poder e da sua ação na nossa vida. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Quanto a nós, mesmo que nuvens em cima repousem sobre as nossas vidas, elas não podem ocultar o Salvador. É por isso que também a partir de nós, o brilho celeste, a glória divina, a paz de Deus pode ser vista em nós, através de nós. Vamos então agora cantar Brilho Celeste.
cantando, mas eu queria que você abraçasse o seu irmão, desse as suas mãos a ele, mesmo no meio do corredor. Vamos dizer isso, que nós fazemos isso como igreja reunida. Vamos cantar a última estrofe então, assim, de mãos dadas. Vamos terminar orando deste modo. Vamos então cantar a última estrofe. Ó Deus, de tal modo encha os nossos corações com essa paz tua que satisfaz, que possa transbordar, e todos possam ver, e todos possam desejar a mesma paz que não é nossa, é a paz do Senhor em nós. Com gratidão, nós oramos e encerramos nosso culto oferecido a Ti, em nome de Jesus.